Então, vamos dar início ao nosso trabalho, agradecer primeiramente a esta casa, de tantos amigos, e falar de um tema bastante importante, né? É o efeito das emoções em nossa vida. No Ocidente, até muito pouco tempo atrás, as emoções eram consideradas caóticas, prejudiciais e de difícil controle. No entanto, pesquisas recentes têm indicado que elas são forças poderosas que, quando bem compreendidas e utilizadas, podem nos levar a ter comportamentos que nos auxiliam a alcançar os nossos objetivos, pois fazem parte do nosso raciocínio, influencia a tomada de decisões, a resoluções de problemas, além de, com toda certeza, ser o que reforça ou destrói a nossa saúde. Minha fala de hoje tem por objetivo mostrar alguns avanços importantes obtidos no conhecimento das emoções, de modo que possamos vislumbrar a possibilidade de uma vida mais plena e cheia de significado. Usando a imaginação, podemos perceber a importância e o significado das emoções em nossa vida. Os seus efeitos também, que são muito importantes. Imagine ter relações com outros seres humanos e com um meio ambiente desprovido de qualquer emoção ou sentimento, seja ele de amor, alegria, prazer ou mesmo de medo. Até que ponto nós estaríamos descaracterizados como seres humanos? Uma boa pergunta. No entanto, as emoções foram ignoradas até mesmo por filósofos, em detrimento da razão ou do pensamento lógico. Desde a época de Platão até meados do século XX, foram consideradas imprevisíveis, caóticas, prejudiciais e difíceis de controlar, aparecendo sem aviso prévio ou sem causa aparente. Enquanto as agradáveis encantam, né, essas emoções agradáveis elas encantam, mas não demora de ir embora. As desagradáveis nós suportamos e esperamos que elas se vão com seu peso espontâneo. Entretanto, por ter uma influência marcante em nossa vida, este tema sofreu um avanço considerável nos últimos anos, graças às pesquisas desenvolvidas pela psicologia, a neurociência e até por escolas de negócio como Harvard. Elas nos dão evidências de que as emoções têm uma participação fundamental em nossa interação social. Pode reforçar ou destruir nossa saúde e tem influência sobre a motivação e o comportamento. O que nos leva a querer que a gestão inteligente das emoções seja o maior fator de sucesso em tudo que nós realizamos. Etimologicamente, a palavra emoção provém do latim emotione, que quer dizer movimento, comoção, ato de mover. Cientificamente, emoção é um impulso natural que move um organismo para ação ou energia que nos induz a um movimento. De forma mais complexa, Goleman, esse excelente escritor, interpreta as emoções como se fossem sentimentos e raciocínios derivados delas, estados psicológicos e biológicos, um leque de propensões para ação, havendo centenas delas, incluindo suas respectivas combinações e variações. Esse autor aponta a participação das emoções em nossas ações e, além disso, como veremos mais adiante, para cada uma delas há uma ação concreta adequada. São, portanto, energias poderosas, o grande motor de nossas ações. Para Damásio, também um outro escritor, estudioso, né, das emoções, a emoção é uma variação psíquica e física desencadeada por um estímulo experimentada, subjetiva, automaticamente, ela coloca em um estado de resposta a esse estímulo. Para ele, as emoções são
o meio natural de avaliar o ambiente que nos rodeia e de reagir a ele de forma adaptativa. Ele classifica as emoções em primárias e secundárias. As primárias, elas são básicas, inatas, universais, evolutivas, partilhadas por todos e associadas a processos neurobiológicos específicos, estando ligada à sobrevivência e ao bem-estar psicológico. As secundárias, elas são provenientes da cultura social e resultantes da aprendizagem, tal como a vergonha, a culpa e a inveja. Tem um outro escritor que fala sobre as questões das emoções básicas, Paul Ekman, é pioneiro no estudo das emoções e da linguagem dos gestos, descobriu que em todas as culturas há certas emoções básicas e universais, pois são manifestadas por todos das mesmas maneiras, por meio das mesmas expressões faciais que também são estudadas. E são elas a tristeza, a raiva, a alegria, a aversão. Por outro lado, neste contexto social, Goleman explica que isso acontece pois o nosso cérebro está habilitado para ser regulado interna e externamente pelo chamado circuito aberto do sistema límbico, que capta as emoções de quem nos cerca e emite as nossas. Segundo ele, esse circuito está tão integrado em nosso funcionamento que opera de maneira inconsciente. Portanto, as emoções são contagiosas e, além disso, a mais fácil de contagiar é a alegria e a sua expressão mais barulhenta, que é o riso. Assim, é importante lembrar que podemos tomar consciência de nosso estado emocional antes, por exemplo, de uma reunião, de fazer uma palestra como essa, de dar uma aula ou mesmo antes de sentar na mesa com a família, pois certamente vamos contagiá-las com as nossas emoções e vice-versa. Também podemos observar as questões o processo de emoção e sentimentos, que são processos que se relacionam mais diferente entre si. Para Damasio, enquanto o sentimento é orientado para o interior, a emoção, que é biológica, é orientada para o exterior. Quando experimentamos uma emoção, pode surgir um efeito interno, o chamado o sentimento. No entanto, afirma que nem todos os sentimentos são provenientes de emoções e que a maior parte deles resulta das nossas interpretações ou julgamentos. Em resumo, as emoções são públicas, os sentimentos privados. A emoção, ela é inconsciente, o sentimento, ele é consciente. E isso também nos ocasiona outra distinção importante de ser feita, que é entre a emoção e o estado de ânimo. Estudo explica a diferença entre ambos, se referindo à emoção como um rio que flui e muda seu curso conforme o acontecimento da vida, ou água, né? Água em movimento que evapora e se transforma em nuvem. O estado de ânimo é água parada em um tanque, apodrece porque não tem saída, enquanto a emoção é uma resposta específica a um evento ou pessoa. Os estados de ânimo negativos, ele deriva de emoções suprimidas ou negativas. A tristeza suprimida ou negada leva ao pessimismo, à melancolia ou à depressão. Um exemplo, o medo, a ansiedade, a angústia, a desesperança. A raiva leva ao ressentimento, ao rancor, ao desprezo. A culpa, ao remorso. E o tédio pode levar ao desinteresse e à desconexão da apatia. Os efeitos das emoções sobre a nossa saúde, alguns estudos iniciais sobre as emoções negativas foram feitos em animais e deles identificaram efeitos devastadores no sistema cardiovascular. A mais expressiva deles ficou conhecido como o fator de risco 4,5 metros, foi dado esse nome a esse estudo, realizado em babuíno, que tem como característica um forte e um apego por sua companheira e que dura a vida toda. Nesse estudo,
Os machos eram separados de suas fêmeas e colocados em outra jaula, aproximadamente 4,5 metros a distância delas, de onde eram forçados a ver suas fêmeas com outros companheiros. Em 6 meses, esses machos passaram a apresentar elevação de pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, infarto e até mesmo morte por infarto fulminante. Explica que as emoções negativas, como a raiva, a ansiedade, a tristeza, e mesmo as preocupações mais banais, perturbam a fisiologia dos seres humanos. Além desse autor, Osten, é um nome complicado, Osten, mostra que a supressão ou negação das emoções negativas, como a depressão, hostilidade ou culpa, é a característica comum do paciente com câncer de pulmão. Corroborando esse resultado, esse autor mostra que o paciente que sobrevive a câncer de mama expressava mais ansiedade, hostilidade e outras emoções negativas do que os que não resistiram à doença, indicando que há uma relação entre tirar o peso do peito, no popular falando, e a redução do câncer. Perte, outro grande estudioso, afirma que as emoções negativas reprimidas são prejudiciais à saúde, já que as emoções regem todo o sistema do nosso organismo, desde a válvula do coração, o aparelho digestivo, até a própria digestão, através do neuropeptídeos e as moléculas da emoção. Assim, quando nós reprimimos a expressão de uma emoção, nós reprimimos funções orgânicas, que, com o passar do tempo, leva ao mal-estar e às doenças. Por esta razão, a autora vai mais longe e nos aconselha que, ao invés de dizermos à criança que se machuca, que não chore, ou que o adulto não fique com raiva, ou que não se preocupe, devemos sim ajudá-los a libertar suas emoções de dentro do seu corpo, através da oportunidade de expressá-las. Pois assim, as emoções negativas não serão acumuladas e manifestadas mais tarde como estado de ânimo negativo, distúrbios orgânicos ou doença. Por outro lado, não há dúvida que as emoções positivas ou agradáveis nos traz uma sensação de prazer, bem-estar, e os seus benefícios em nossa saúde também já foram comprovados por vários estudos científicos. Um deles foi feito por Servan, em unidades neonatologia dos Estados Unidos, no início do uso das incubadoras, que era considerada na época a solução milagrosa para os bebês, que nasciam prematuramente. Apesar dos bebês fossem colocados nesses ovos transparentes, semelhantes ao ventre materno em temperatura, umidade, esterilização, eles não cresciam, exceto uma unidade, do qual chamou a atenção essa unidade. Porque nesta unidade, ao contrário, se desenvolvia fortes e saudáveis. Todas as crianças, um desenvolvimento muito bom. E a causa encontrada por essa diferença foi a enfermeira da noite, que os acariciava até que parasse de chorar. Esse resultado levou aos cientistas à conclusão de que o amor é uma necessidade biológica. Outro estudo que ficou conhecido foi o estudo das freiras, assim denominado, que demonstrou que expressar emoção positiva prolonga a vida. Durante 15 anos, cerca de 700 religiosas, com idade entre 75 e 103 anos de idade, tiveram as suas funções cognitivas e físicas avaliadas anualmente, assim como suas amostras de sangue, os genes, a sua autobiografia escrita por volta dos seus 20 anos. O estudo revelou uma descoberta assombrosa. As freiras mais otimistas, desde a juventude, e as mais longevas, o estudo das freiras demonstrou que as emoções que mais favorecem ao funcionamento normal do coração são as emoções positivas, a gratidão, a alegria e, sobretudo, o amor. Ao longo do tempo, estudos vêm nos mostrar
que o acúmulo das nossas emoções tem a capacidade de preservar a nossa saúde ou interferir no surgimento de doenças. Somos aquilo que sentimos. Essa influência ocorre, pois, através das emoções, jogamos em nossa corrente sanguínea elementos químicos que fazem com que o nosso corpo acione respostas fisiológicas. As emoções positivas, elas estimulam a produção de uma substância chamada oxitocina. À medida que ela é absorvida pelo nosso organismo, nossos vasos sanguíneos dilatam, o que propicia a diminuição da tensão arterial. Conclusão: quem produz oxitocina com frequência tem menos chance de desenvolver doenças cardíacas. Ao contrário, também ocorre. Emoções negativas estimulam a produção do cortisol, esse elemento químico do estresse que faz com que o corpo entre no estado de alerta, como se estivesse correndo risco de morte e precisasse lutar ou fugir. Isso ocorre cada vez que sentimos medo, raiva, ansiedade, fúria, né, etc., conforme falei anteriormente sobre a emoção e o estado de ânimo. Nosso corpo produz o tempo todo sintomas físicos em resposta às emoções. Não é à toa que ficamos com as mãos trêmulas ao fazer uma apresentação em público. Sentimos o coração bater forte quando estamos ansiosos, suamos frios, e ainda ficamos ruborizados quando sentimos vergonha. Tudo isso são emoções comandando o nosso corpo. Não devemos subestimar o que sentimos, essa é a verdade. Cada vez mais pesquisas na área da neurociência nos mostram que o estresse adoece e que a felicidade é o melhor remédio para o sistema imunológico. Pessoas felizes adoecem menos. E quando adoece, se recuperam mais rápido. O corpo não é visto mais por parte, minha gente, e sim como um todo, onde as emoções são corresponsáveis pela saúde. Doenças crônicas, por exemplo, elas estão diretamente ligadas ao sistema emocional. Os remédios fazem um efeito consideravelmente menor num corpo contaminado por emoções negativas. O conceito da medicina integrativa busca, portanto, usar técnicas que tragam bem-estar e saúde mental para ajudar a curar as doenças. Nesse sentido, se desejamos manter a saúde preservada, precisamos prestar atenção ao que estamos pensando, onde estamos focando nossa energia, se estamos nos preocupando com coisas que não estão no nosso controle, e a partir dessa verificação, mudar aquilo que não está em equilíbrio. Em nossa rotina diária, estamos suscetíveis a incontáveis estresses. Além disso, a vida moderna é um convite à ansiedade. O ambiente de trabalho é competitivo, consumismo, trânsito, celulares com notificações a todo momento. Corremos contra o tempo e vivemos com a sensação de urgência. Se a modernidade já traz consigo suas mazelas, né, compete a nós trazermos para a nossa vida leveza, bom humor, alegria, amor, sobretudo o próprio. Né? E como lidamos com as nossas emoções? Não há dúvida quanto à influência das emoções em nossas relações interpessoais e saúde. E, além disso, fica claro que não sabemos ainda como usar as emoções ditas negativas a nosso favor. Neste ponto, Robbins nos esclarece que lidamos com elas de 4 maneiras distintas, que são elas a obstenção, a negação, a competição e aprendizado e uso. A abstenção, evitamos sentir emoções dolorosas, nos afastando da situação que possa levar à emoção que tememos. Por exemplo, se evitamos a rejeição, esquivamos os relacionamentos íntimos em curto prazo, podemos nos proteger, mas em longo prazo, esse comportamento nos impede de sentir o nosso próprio amor e a intimidade que tanto desejamos.
Na questão da negação, neste caso, procuramos nos desassociar delas, dizendo a nós mesmos que não são tão ruins assim, e ao mesmo tempo pensamos como as coisas são horríveis. Como podemos nos deixar aproveitar por tal pessoas? Ou nos perguntamos por que isso sempre acontece conosco, etc. Mantendo a nossa atenção nas questões enfraquecedoras ao invés de darmos atenção a elas, criando assim mais dor, pois elas intensificam sua apreensão na medida em que chamam por nossa atenção. A questão da competição, quando competimos, fazemos com que elas se tornem piores do que são e nos entregamos a elas e a usamos como um emblema de coragem que orgulhosamente exibimos para competir com os outros. Agindo dessa forma, dizemos: você acha que foi ruim para você? Pois me deixe dizer o quanto foi pior para mim. Devemos evitar essa armadilha a todo custo, pois ela se transforma numa profecia de autorrealizável, né? Autorrealizável e no investimento para que nos sentimos mal frequentemente. Será que não há um meio bem mais poderoso de lidar com essas emoções, sem que nos cause a dor e a doença? E na questão aprendizado e uso, quando nós empenhamos em aprender e usar emoções dolorosas como bússolas que apontam a direção das ações que devemos utilizar, né? O que devemos realizar para alcançar nosso objetivo, nossa vida ela se desenvolve, se renova. Afinal, para que servem as emoções? Vários autores afirmam que a emoção que sentimos tem um propósito específico, sem exceção, e cada uma delas nos induz a uma ação adequada. Quando respondemos ao seu impulso, recebemos um benefício. Quando não, pagamos um preço. Eis alguns exemplos dessas emoções, né? A questão da alegria. Indica momento de celebração, surge quando acontece algo bom e o que desejamos. Quando celebramos, aumentamos nosso prazer de viver e nossa motivação para nossos objetivos. Se não celebramos, podemos passar a viver com menos intensidade e desmotivados. A questão da tristeza indica momento de fechar a ferida. Surge quando acontece algo do ruim ou quando perdemos algo ou alguém que amamos. Ela indica um momento de viver o luto, né? Quando aceitamos, nos permitimos aceitar e assumir a perda para, aos poucos, recuperar nossa paz interior. Se a reprimimos, deixamos de sentir alegrias e abrimos caminhos para a depressão. O medo é um convite, né? Convite a um melhor preparo, ao cuidado, à precaução, né? Que isso nos até protege, vamos dizer assim. Surge quando imaginamos que algo ruim pode acontecer, ou a perda de algo ou alguém que é importante para nós. Convida-nos a nos prepararmos melhor, a proteger o que valorizamos ou tomar medidas preventivas. Se não o usamos como guia, ficamos ansiosos ou paralisados, nos sentimos indefesos, com uma sensação de incompetência e de ser vítima do que acontece. A raiva, momento de marcar limites importantes. Surge quando algo acontece que não deveria ter acontecido, ou alguém faz algo que não deveria ter feito, pelo nosso critério. Ele nos convida a 3 ações: reclamar, aceitar e ou perdoar. A primeira como forma de pedir reparação pelo dano causado. Quando a reparação não é possível, cabe então trabalhar o perdão e a aceitação. A culpa, isso é muito complicado, é o chamado ao perdão acompanhado para uma ação reparadora. Surge quando acreditamos que nos ultrapassamos o limite nosso importante, ou por ter feito algo errado, ou por não ter agido contra os nossos próprios valores. Quando pedimos desculpa e procuramos reparar o que fizemos de errado,
nos dão uma oportunidade de readquirir a paz interior. Caso contrário, caímos no remorso e podemos até castigar nós mesmos. Eu gostaria de abrir um parênteses de algo particular a respeito da questão da culpa, que simboliza, né, essas informações de quanto é prejudicial ao ser. Da minha esposa, né, que faleceu em 2013, né, com problema de câncer, e a gente vê as questões das reações, né, do estado normal de uma convivência, do estresse e, às vezes, determinados procedimentos que a gente estranhava a respeito do porquê daquilo. E depois foi se verificando da sua melhora. Foi quando ela entrou no Espiritismo, que passou a estudar, e verificou em determinados trechos de informações, né, de nosso querido Kardec, nas suas obras, da questão da culpa, que nos informa, e o Espiritismo nos traz importantes informações, e dizendo que determinadas situações do qual nós agimos, né, e temos ações, às vezes, negativas a respeito de proceder para consigo e para com o outro, e no caso dela foi a questão de quando estudante, né, da faculdade, namorava um colega e engravidou. E o pai militar, então, isso muito tempo atrás, né, algum tempo atrás, se calcula mais ou menos, né, de como um militar da antiga, a respeito do como teria esse olhar para ver a filha grávida, né, sem casar. Então, criou um sério problema interno nela, das questões das dúvidas. Não teve ajuda do namorado, que a primeira providência era fazer o aborto, retirar, né, a criança em termos, porque disse que eram estudantes, não tinham condição de casar e se sustentar. Isso gerou uma expectativa muito grande nela a respeito de tiro, não tiro, enfim. Resumindo, resolveram fazer o aborto, né, em uma clínica clandestina. E com isso a gente sabe que nós temos as leis de Deus dentro de nós, onde nos dá o rumo correto, além dos acertos que fizemos antes da reencarnação, do nosso agir, do nosso proceder, e que estão lá dentro, né, aguardando a nossa abertura para sempre estar sendo intuído, inspirado para fazer o que combinamos antes da reencarnação. Mas quando você faz algo, imediatamente é registrado, simplesmente não passa uma esponja como no quadro negro, apagar o que está escrito. Você pode transformar, o registro fica. E para isso ela só teve a obter, depois de muito tempo, né, nesse, entre aspas, sufoco interno, porque fica lá dentro, né, latente, essa cobrança a respeito de algo que fez errado. E com isso, somente com o Espiritismo veio esclarecer que na situação da época do qual foi definida essa situação, era o estágio dela, era o momento dela de, em termos evolutivos, do ver, né, do enxergar, do compreender a situação, e que essa busca foi a mais acertada na sua concepção. E após, né, isso, fica lá dentro, como falei, o registro, e se começa o sofrimento do ser se culpando, quando, na verdade, é isso que eu queria falar, do Espiritismo que nos traz essa informação. E aí ela compreendeu que hoje, né, na ocasião que ela passou a ter essa noção, né, através do Espiritismo, ela não faria. Então, lá, tempos atrás, era o estágio dela, conforme estou falando. E aí ela começou a entender e compreender da bondade de Deus, né, que tem essas aberturas de entender o nosso processo de evolução e que muitas coisas cometemos pela ignorância da questão do saber. E como se diz no Evangelho, muito será cobrado a quem muito se conhece e que muito é dado. Então, precisamos entender nesse processo de culpa para nos trabalhar, né, de pedirmos desculpas e encararmos imediatamente, porque senão entraremos nessa, como falei, de cair no remorso, né, podendo até se castigar a nós mesmos.
A questão do tédio é um convite à inovação, surge quando acontece, né? Não nos interessa, não valorizamos, ou quando nos falta diversão ou motivação. Convida-nos a realizar algo novo ou buscar alternativa. Quando assim procedemos, recuperamos o interesse e a motivação pela vida. Caso contrário, se ficarmos nessa inércia, podemos nos tornar apáticos, desconectados com a vida. A gratidão, essa importante, né, ação, é um convite ao agradecimento e ao reconhecimento, que surge quando reconhecemos que foi feito algo de bom para nós, sobretudo quando supera, né, nossa expectativa. O benefício que ganhamos ao expressá-la e passar, né, do medo ao amor numa fração de segundo. Caso contrário, ficamos com a sensação de dívida pendente e gerar ressentimento na outra pessoa. O entusiasmo, impulso para alcançar um objetivo, surge quando antecipamos que algo bom vai acontecer conosco e assim nos sentimos naturalmente empenhados em atingir nosso objetivo. E agir assim nos coloca numa ótima posição para atingir o que queremos e sentir tranquilidade. Se não nos empenhamos, nós sentimos ansiosos ou com sensação de que estamos à mercê das vicissitudes da vida. Né? Existem dicas, né, para se utilizar a emoção a seu favor, como identificar a sua emoção, dar nomes às emoções que vivemos, parece ser um passo bastante fácil para compreender melhor e seguir, comunicá-las, né, dessa identificação para nos dar norte. Enfrente sua emoção, evitar, fugir, controlar, lutar com nossas emoções, ela contribui para aumentar o nosso mal-estar ao longo prazo. Além disso, esse comportamento nos impede de aprender com nossas emoções, o que só é possível se começarmos a acolhê-la e nos familiarizarmos com ela. Acolher a emoção é uma forma de tomar consciência das nossas reações automáticas, isto é, sem estarmos conscientes de que estamos fazendo, para criar um espaço de liberdade em nossas vidas. Acolha sua emoção. Quando a emoção, sensação desagradável se manifestar, tome consciência da atitude que ela gera em você para evitá-la ou controlá-la. Em seguida, pare para observá-la, reconhecê-la, senti-la. Em suma, acolha. Focalize a atenção na sua experiência interior e observe o que estiver acontecendo no plano das suas sensações corporais. Entenda suas emoções. Tanto as emoções agradáveis quanto as desagradáveis, elas são úteis. Ela nos informa sobre o ambiente ao nosso redor. Por meio dessa função de informação, a emoção nos reconecta, né, às nossas necessidades, né? Então, a gente pode ver isso, né, em termos como também agir para cuidar bem das suas necessidades. É fundamental tomar consciência da importância das necessidades, de nossas necessidades. De fato, é a partir daí que se pode providenciar ações para tratá-las com carinho. O tempo que você dedicar para identificar e observar as suas emoções lhe permitirá a tomar a distância certa para se perguntar que comportamento deve ser adotado para satisfazer as suas necessidades de melhor maneira possível. Não confunda necessidade e meios. É muito comum confundirmos as nossas necessidades fundamentais, como reconhecimento, com algumas dos meios de satisfazê-los, né, como os parabéns de nossos parentes, amigos e colegas. E é interessante observar que a necessidade fundamental se encontra por trás de nossas vontades. Será que sempre temos necessidade daquilo que estamos com vontade? Será que ficamos com vontade daquilo que realmente satisfaria as nossas necessidades? Uma boa pergunta a se fazer é: que meio simples, acessível e eficaz, positivo, tanto para mim quanto para os outros, poderá satisfazer essa necessidade em questão? Cuide bem de si mesmo, pratique atividades revigorantes de modo a regular e, quando estiver se sentindo bem, não espere o estresse e as emoções desagradáveis atropelarem. Reflita sobre
quais as atividades de rotina poderiam ocupar menos espaço na sua vida? Com relação às que não podem ser eliminadas, como você pode torná-las mais agradáveis e enriquecedoras? Estabeleça uma boa relação com o seu pensamento. Tentar controlá-la e evitá-los é uma tarefa muito difícil, sendo que o melhor a fazer é considerá-las como pensamentos e não como realidade. Na maior parte do tempo, e sobretudo nos momentos mais difíceis, os nossos pensamentos nos levam para o passado ou futuro. Para o nosso bem-estar e sucesso dos nossos projetos, focalize-se no presente, continua sendo o melhor remédio. Existem muitas maneiras de melhorar e manter uma boa saúde emocional. A honestidade com que sente, ter autocompaixão é uma perspectiva mais realista de que emoções e sentimentos são inevitáveis e naturais, úteis para a nossa vida. Suas emoções, elas são mensageiros, testando enviar informação. Quanto mais cedo você aceitar isso e ouvir o que elas têm a dizer, melhor será. Esteja ciente de suas emoções e reações. Observe o que te deixa triste, frustrado, frustrada, ou com raiva e tente abordar e compreender essas sensações em sua vida. Expresse seus sentimentos, informe as pessoas próximas a você quando algo estiver lhe incomodando. Manter sentimento de tristeza ou raiva por dentro aumenta o estresse. Pense antes de agir. As emoções, elas podem ser poderosas. Reserve um tempo para pensar, ter calma antes de dizer ou fazer algo de que se arrependa. Gerenciar o estresse é tentar mudar a situação que causa estresse. Aprenda métodos para lidar com o estresse. E nas considerações finais que tenho que fazer, as emoções, forças poderosas dentro de nós, podem e devem ser usadas a nosso favor e não contra, como faz a maioria de nós. Devem ser percebidas como ferramentas auxiliares e corretivas da rota de vida e, portanto, fundamentais para as mudanças que queremos fazer quando algo acontece que não está de acordo com os nossos desejos ou objetivos. Com elas, enviamos sinais através de nossas expressões faciais e comportamento, permitindo que o outro saiba como nos sentimos, permitindo, assim, regular as relações interpessoais. E vale lembrar que, nesse contexto social, podemos utilizar a habilidade natural, contagem emocional para despertar emoções agradáveis e saudáveis nos outros, favorecendo a qualidade de vida de ambos. E, acima de tudo, cuidemos de nossa saúde, expressando todas as nossas emoções e permanecendo com elas até que sua imagem seja percebida e um aprendizado obtido. Nunca mais do que isso. Assim, não teremos que lidar com estados de ânimo negativo e muito menos com doenças, na maioria das vezes graves e de difícil controle. Finalmente, quero lembrar enfaticamente que não precisamos sacrificar mais nossas vidas, as nossas emoções negativas e viver a seu serviço. Em vez disso, podemos usá-las como aliadas e mentoras para alcançar o que queremos em qualquer aspecto de nossa vida. Luiz, para dar mais ênfase ao que aqui foi falado, com a importância de nos trabalharmos para o equilíbrio de nossa vida, desde o século I depois de Cristo, Epicteto já dizia que a perturbação emocional não é criada pela situação, mas pelas interpretações dessa situação. A forma do pensar do indivíduo, né? Suas interpretações que dá, né, do ambiente, de si mesmo, das outras pessoas, da vida em geral. Eu, quando fiz o curso de psicologia, vi uma matéria, né, o TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, como estivesse vivenciando os ensinamentos do Espiritismo, onde se diz: o teu pensamento é que determina seu sentimento e suas emoções. Que está aí de tudo que eu falei, resumido nessa frase. Por quê? Porque são situações que a gente vive no dia a dia, das mais diversas, e nós somos dono, né, do nosso controle.
né? A mania é procurar culpados sobre nossas ações e nosso desequilíbrio. Mas o porquê do importante de que teu pensamento é que determina os seus sentimentos, suas emoções. Porque se você me ofende, eu posso ter o quê? Resisto. E aí, aonde eu levo esse pensamento? Para uma compreensão, né, de entender que talvez eu tivesse dito algo que foi o gatilho para que acionasse algo que você estava reprimido, né, guardado, e com algum problema familiar, né, com esposa, filho, no trabalho. E eu aí tenho esse olhar de compreensão, de entender que que você não está no seu normal. Com isso, eu me mantenho em equilíbrio, ainda tenho a proteção divina em termos de me favorecer através das suas energias pela compreensão que eu tenho. Ou levar pelo outro lado, que vai me levar, né, para o estresse, de tentar bater boca, como diz aqui no popular, com você, de querer estar certo, e se for na presença de pessoas, querer demonstrar que sou o mais importante, mas seja lá o que for, do que você. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter, de nos trabalharmos, de nos acolhermos, tudo, de entender as mensagens que nos chegam através de eventos que nos acontecem. O que significa isso para o que chegou até nós para que possamos fazer uma reflexão e ter um entendimento e ter uma vida melhor. Porque sempre, e nós sabemos, espíritas, das questões da reencarnação, que antes de nos reencarnar, há um certo ajuste de conversas de bem-estar, de como escolher a região que você vai morar, quem vai ser seus pais, que sempre com esse olhar divino de bondade e de amor saberá e sabe o que é melhor para nós. Então, nos coloca numa situação, como tem no Evangelho, nos coloca um peso maior do que nós podemos carregar. Quando nos chegamos aqui, e como espírito vivenciando uma experiência humana, às vezes nos perdemos, né, e nos esquecemos do que foi assinado, vamos dizer assim, e comprometido. Então, vamos ter cuidado com as nossas ações, vamos ter cuidado de entender o que nos chega para assim nos trabalhar. Então, era isso que eu tinha que passar para vocês e agradecer, né, pela oportunidade de estar passando dentro do meu conhecimento, e espero ter correspondido. Obrigado, amigo. Nós aqui realmente agradecemos uma verdadeira aula, né, a respeito de todos esses processos aí das emoções. Eu espero que agora meu áudio esteja chegando melhor. Eu tive um problema aqui com o computador. Enquanto isso aqui, eu já dei um boot no computador, mas vamos lá. Tem Antônio Carlos, alguns comentários aqui. Tem também comentários de carinho, né? Nossa amiga Vilma Cerqueira botou assim, ó: que bom, meu bonito, poder te ouvir, como controlar as emoções e educá-las. Percebo, às vezes, a explosão desnecessária em mim. Não é só dela, né? Muitos de nós. Eu fiz aqui alguns comentários, até assim, provocando, né? Para sair mais coisas, até para as pessoas, às vezes, começarem a mandar alguma pergunta ou falar de alguma coisa, porque interessante. Aí eu coloquei o seguinte, ó: você está falando de autoconhecimento, né? Trabalhar isso tudo, buscar esse autoconhecimento. Aí eu perguntei como fazer isso, né? Ou como assumir esse caminho durante a pandemia, já que existem tantas coisas ruins chegando de todos os lados. E aí, se a pessoa já está com a emoção balançada, acaba piorando, né? É verdade, é verdade. Se você puder comentar alguma coisa aí. Luiz, a gente tem visto, né, através da mídia, né, através de pessoas, até amigos espíritas, das questões, né, existem comunicações psicografadas comentando a respeito da pandemia. Então, nessa nossa vida, não existe nada em vão. As coisas nos acontecem. É como falei, de nós podermos entender que mensagem é essa que Deus está passando para nós. Então, os comentários que às vezes a gente vê, dizendo agora sim,
com essa pandemia, fez com que muitos milionários que têm, né, essa riqueza adquirida e que agora não podem passear, usufruir do seu dinheiro. Então, uma série de ideias que se começa a se criar e dizendo que a doença, né, essa pandemia, ela veio e as pessoas, quando terminar essa pandemia, não será o mesmo, não será a mesma, porque é uma grande lição. Não, existe sim, né, essa mensagem importante que está nos chegando, né, que em tempos nos é enviado, quando Deus observa que a humanidade está fugindo, né, do seu propósito. E sabemos que essa pandemia e nada é a mesma coisa para determinadas pessoas. E que eu acredito que seja ainda, né, uma boa parte dessas pessoas. Que não haverá mudança nenhuma. Por causa de quê? Vamos culpá-la? Não. Existe, né, que você bem sabe, como uma pessoa estudiosa, dedicada ao espiritismo, né, que tem um certo conhecimento, que isso vai de acordo com a evolução do ser. Porque somos criados simples e ignorantes e passamos milhões e milhões de anos, né, nos evoluindo, que vem lá desde o mineral, as etapas vivenciadas, e que cada um, né, vai evoluindo não de acordo com a evolução da mãe, do pai, de ser lá de quem for, da sua evolução. Então, a individual, ela é a evolução, ela é individual e intransferível. Então, cada um está no seu patamar de acordo com o seu esforço. Então, aqueles que buscam estudar, buscam compreender, buscam entender, que aí fica, né, até com correlação, mesmo que nós temos uma matéria TCC, terapia cognitivo comportamental, que eu estudando essa matéria, vai dizer que eu estou dentro do espiritismo, que é isso que fala que o seu pensamento é que determina o seu sentimento e emoção, para você trabalhar. Então, essas pessoas que já estão, vamos dizer, em um certo patamar evolutivo, vai entender isso não como uma calamidade, mas como algo de mensagem, embora haja o sofrimento do povo, ocasionado, né, que a gente vê pelas dificuldades dos próprios governos também, que não se cuidaram, nem há preocupação, de como também eu vejo muitas pessoas culpando os políticos. Eu digo, não se culpa o político, não, culpa quem tem o poder do voto na mão, que se fosse desenvolvido, seria ético e só colocaria lá pessoas com ética e moral que cuidem de você. Então, essa pandemia, ela trouxe uma grande reflexão, que muitas vezes é um gatilho que faltava para, vamos dizer, essa pessoa com um determinado nível evolutivo acordasse, para que despertasse um novo caminhar e uma mudança de rumo no seu interrelacionamento para consigo, para com as pessoas. Daí, o que eu falei, você falou uma coisa importante aí, o autoconhecimento é uma coisa extraordinária em termos de quem procura obter isso honestamente, porque a gente vê que a boa parte das pessoas sempre está certo, sempre tem razão. Então, não importa, nem analisa como está agindo para se fazer uma busca interior, de estar sempre buscando um formato de uma vida de convivência melhor, e amor acima de tudo, que é o que resolve, né? Então, precisamos entender esse processo, né? A pandemia trouxe realmente vamos dizer, um choque para muitas pessoas, alguns vão absorver essa mensagem enviada por Deus, mas outros não ainda continuarão na mesmice de sempre, como se diz. Espero que eu tenha respondido. Ok. Ouri Pombal é uma companheira daquela fraternidade. Como eu tinha feito aquela provocação com a questão do medo, né? O medo que surge, às vezes, sem explicação, que a gente escuta, às vezes, até no atendimento fraterno, a pessoa diz assim, que ela tem medo, mas o que o medo surge toma conta, né? E paralisa. Aí, Ouri botou aqui, ó, o medo, assim como o ódio, paralisa. Dediquemos a Jesus nossas preces. Se o medo foi infundado, oremos
Oremos. Se houver causas, oremos também. Em ambos os casos, também procuremos uma casa espírita para obtermos mais ajuda. Enfim, porque a gente ouve muito dizer, e eu acho que você que é uma pessoa que agora é muito mais conhecedor disso, diz que o medo é uma forma de defesa, né? Mas aí tem aquele momento que ele acaba se tornando doente, né? Doentio, a pessoa passa a ter um medo até digamos, baseado no tanto quantidade de coisas que escuta e não trata aquilo bem. Mas, de qualquer forma, está o comentário dela, e se você quiser fazer algum, fique à vontade. Aí sobre o medo. Ô, Luiz, é como você sabe, nós sabemos, o medo já vem na formação até dos animais, né? Que é o que faz com que, pelos instintos, ou lhe ocasione a autodefesa. Porque se não tivesse medo, se nós não tivéssemos medo, como nós agiríamos em determinadas situações complicadas? Né? Iria simplesmente inconsciente, vamos dizer assim, inconscientemente agir de uma maneira que iria nos prejudicar nós e o outro. Então, o medo faz parte do nosso contexto, né? Já dentro da própria formação nossa, como um instinto e que é um convite, como eu falei, né, para melhor preparo e cuidado, né, as preocupações das coisas que, vamos dizer, nos acontecem. Uma cobra, o medo da cobra. Então, como você reage, né, como isso que surgiu né, nesse acontecimento, que é importante. E convida o quê? Nos preparar de imediatamente nos trabalharmos numa ação da proteção e de agir. Então, essa valorização de tomar medidas preventivas, né, faz com que nos cuidemos, né, e ficamos em uma situação melhor, ao invés de ficar com aquele impacto que nos leva à questão de ser vítima do que acontece, da sensação de incompetência que o medo às vezes não traz, mas é isso justamente nos trabalharmos, de usarmos, né, isso daí para que não ocasione essa paralisação. Então, é sempre estar nessa busca de equilíbrio através das ações e de entender os processos que nós temos na nossa vivência aqui, como espírito vivenciando a experiência humana. Ok, amigo, muito obrigado. Temos aqui várias falas de diversas pessoas. Tem Júnior dizendo que sempre aprendendo com você. Ele acabou de botar uma outra mensagem aqui. Eu estou aqui olhando o tempo, né? Já estamos com 1 hora. Eu vou só ler rapidamente para a gente poder encerrar. Hoje eu vou ser bem melhor do que fui antes. Tem certas coisas que já escutamos antes, que até temos conhecimento, contudo não praticamos. Não sei por quê. Acontece que em determinado momento escutamos as mesmas coisas e elas nos são tocadas, como hoje eu fui e estou escutando. Falando do controle emocional. Então, assim, tem várias falas aqui sobre gratidão, maravilhoso trabalho, falando que o medo patológico acontece, como você explicou, faz parte. E, enfim, outros dizendo que foi excelente, que foi maravilhoso até para cada um poder trabalhar os seus próprios medos, as suas emoções nesses dias aí que estamos vivendo, certo? Se você tiver algo mais a falar, como parte final, você pode, e em seguida eu vou dar uns avisos para depois a gente encerrar. Não, Luiz, eu tinha somente a agradecer a esta casa, né, Noela Rodrigues, que eu homenageei essa querida amiga, fundadora do centro, né, que eu tenho muito amor. Você, que é uma pessoa que eu tenho muita consideração, considero um amigo, e parabenizá-lo pelo trabalho que você faz, né, dentro desta casa, junto com a Hermógenes e sua equipe maravilhosa. E eu tenho que agradecer as casas, né, que às vezes eu agradeço e o dirigente faz, não, nós é que temos que agradecer pelo a sua contribuição. Eu digo, não, estou falando de coração, porque é quando a casa nos dá, ou faz o convite e nos dá um tema, nós, pela responsabilidade que temos, sempre falo isso, vamos pesquisar, buscar dar o melhor
de informação, porque sabemos da responsabilidade da doutrina espírita. E com esse buscar, né, do tema que é nos trazido, a gente vai estudar mais e vai aprendizado. E a gente sabe que, como espírito, viemos com nossa bagagem, né, de experiência vivenciada, né, encarnações passadas, constituída através desses aprendizados, né, da nossa família, do meio que vivemos, que são representações que elas vão somatizando. E cada vez que uma conversa que eu tenho com você, um livro que eu leio, enfim, são representações que somos já constituídos, e isso é que faz ampliar a nossa consciência. E na hora que eu busco uma leitura para ampliar a respeito de um determinado tema, eu aprendo, isso somatiza com o meu já adquirido, e cada vez que eu vou buscando um aprendizado, vai ampliando as nossas consciências para entender o nosso processo existencial e entender o mundo melhor e entender o outro acima de tudo. Ok. Nós vamos marcar um outro dia uma fala digamos, os controles das emoções junto com a mediunidade, que é para o outro dar um outro tema, né, uma outra forma de abordagem, Tá que certo. a gente percebe como é importante, né? Bem, pessoal, aqui nós estamos chegando ao final, mas antes do encerramento, nós queremos fazer um convite a vocês. Com a pandemia, as casas espíritas tiveram que fechar as portas. Agora nós fizemos plano de retornar 2 vezes. Agora estamos pensando de novo em avaliar essa situação. Mas aí, até toque de recolher já vai ter a partir de sexta-feira, que a situação ficou um pouco mais complicada em relação às mortes das pessoas, e a gente precisa acolher o chamado do poder público, das orientações que vêm de saúde, etc., de segurança. E nós estamos mantendo as palestras online, temos grupos de estudos, que agora já estou tudo retomando, temos o Evangelho, dia de terça-feira, que nós estamos estudando o Evangelho, mas também nesse grupo o pessoal passará a estudar o novo livro de Divaldo. Na terça-feira também à noite temos Nosso Lar, que é dirigido por Lucidalva. Na quarta-feira, pela manhã, temos o Grupo Despertar, é um grupo voltado também para o autoconhecimento, com estudo de alguns livros. Na quarta-feira à noite, Crescimento Espiritual Evangélico, também baseado no Evangelho, uma forma da gente estar buscando o conhecimento dos ensinamentos do Evangelho para vivenciarmos, né? E aos sábados, vamos ter um grupo, Desafios em Família, no qual se trabalha as questões dos conflitos, uma série de coisas que ocorrem na família, e esses trabalhos todos são muito importantes para nos sustentar nesse momento que nós estamos vivenciando. Antônio Carlos, mais uma vez, eu quero agradecer a você, agradecer pelo seu trabalho, pela mensagem que você trouxe hoje, muito enriquecedora. E aí eu vou pedir a você para fazer a nossa prece final e a gente poder encerrar. Pode ser? Pode ser, sim. Mestre Jesus, queremos agradecer por esta oportunidade de estarmos juntos em teu nome, procurando cada vez mais inteirarmos no nosso processo existencial, pois assim faz com que, dentro das suas orientações, que quando aqui esteve, onde suas palavras ainda ecoam no ar, possamos absorver, interiorizar, para que na prática do dia a dia, do nosso caminhar, possamos utilizá-las com muito amor. Pois sabemos, Senhor, das dificuldades do interrelacionamento das pessoas, ocasionados por mais diversas variedades e demandas, mas que, quando a gente obter o conhecimento e que entende e que se aprofunda dentro das suas palavras, do qual pregava, tudo isso se torna fácil quando se quer e quando se tem boa vontade.
de compreender o outro da sua dificuldade, de entendermos também a nossa dificuldade ainda no processar das coisas. Por isso, Senhor, solicitamos encarecidamente pelo seu amor que tenha, Senhor, que continue nos amparando, nos doando as suas energias, enviando os seus emissários do amor, para sempre estar nos inspirando para o caminho do bem. Que possa, Senhor, nos ajudar a solucionar esta pandemia para diminuir os sofrimentos das pessoas. E essa vacina cada vez mais possa surgir efeito, produzir efeito nas pessoas. E como falamos na nossa palestra, esse sentimento é muito importante para as curas. Da fé em Ti, de saber que estamos amparados, de entender essa mensagem que Deus, vós, Jesus, e a espiritualidade maior está nos guiando, para que possamos ter uma grande reflexão, mudanças de comportamento e trabalharmos melhor a nossa vida. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guie e nos oriente sempre. E abençoe aos dirigentes desta casa e lhe dê força para continuar nesse trabalho do bem, do qual ajuda muitas pessoas. Que Jesus seja louvado agora e sempre. E obrigado por tudo. Ok, obrigado a todos. Antônio Carlos, até breve. Vamos nos despedindo aqui das pessoas. Ok, meu querido. Até breve. Muita paz para todos, viu? E às vezes eu brinco, eu digo, olha, eu sou instrumento de Deus, do qual fui enviado para oportunizar, alcançar o reino do céu. Então, quem assistiu essa palestra fez a caridade. Então, por essa caridade, ele vai alcançar o reino do céu. Até mais.